Família Mais está no ar. O programa para você e toda a sua família. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Já segue a gente no Instagram, Ministério da Família IBA. Homem, o sacerdote do lar. Hoje o programa Família Mais vai provocar muita gente. Você que achou que iríamos fazer um programa dedicado aos pais, errou. Vamos falar sobre algumas características importantes ao homem, que fazem toda a diferença na vida da sua esposa, filhos e na sociedade em geral. Meu convidado de hoje não é só um convidado, teremos dois convidados para falar sobre esse assunto. Pastor Júnior, da Igreja Batista Atitude, Itaguaí. Pastor, muito bem-vindo ao Família Mais, uma honra tê-lo aqui conosco, obrigada. Vamos sentar aqui, porque hoje a gente vai dividir o sofá, verdade, não é? E o nosso outro convidado é o pastor Josué Valandro, o pai. Pastor querido, que eu tive a honra de ser pastoreada, também está aqui no Família Mais hoje. Pastor querido, obrigada mais uma vez de estar aqui com a gente, né? É uma alegria. É uma alegria para mim também. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, né, pastor? Pastores, por que é tão importante falar sobre homem? Por quê? Respondam para mim. Por que é tão necessário a gente falar sobre a importância do sacerdote, né? É importante falar sobre esse assunto, muito importante, porque o sacerdote exerce o sacerdócio, ele é um representante de Deus no lar, não é? E então vale a pena pensarmos bastante sobre este assunto. Para você, pastor Júnior. O sacerdote, quando Deus institui o sacerdócio, ele institui pessoas que vão conduzir outras pessoas à adoração a Deus. Então ele cria esse condutor. E o sacerdote do lar, o homem, ele está ali em especial para conduzir a sua família a uma adoração e uma comunhão ali contínua com o Senhor. Então essa função é muito importante e a gente precisa, assim, estar sempre atento e falar desse tema. Verdade. No mês de agosto, que a gente comemora o Dia dos Pais, né? Hoje a gente quis trazer uma proposta para falar sobre homem, não só para falar sobre pais, né? Pastor Josué, como fazer para os homens entenderem as suas responsabilidades como sacerdote do lar? A primeira coisa que devemos fazer para levar os homens a entenderem o papel que eles são sacerdotes do lar é mostrar que é isto que Deus diz, é isso que Deus exige, que o homem seja o sacerdote do lar. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios 11, versículo 3, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. E, consequentemente, isso significa que ele é a cabeça do lar, é o líder do lar. E nós podemos levar os homens a entenderem a importância deles exercerem esse papel, porque o sucesso do lar, do homem, depende exatamente do homem exercer esse papel. Todo grupo social tem um líder, não é? Sim. O país tem um presidente, o estado tem um governador, o município tem um prefeito, o quartel tem um comandante, a escola tem um diretor. E Deus determinou que o líder deste grupo social mais importante, que é a família, seja o homem. E outro texto que nos mostra isto claramente é Gênesis 2,18, quando Deus decidiu fazer o homem, está escrito assim, em Gênesis 2, versículo 18,
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Notem que Deus disse que ia fazer uma ajudadora para o homem. Então, o homem é o líder do lar, é o sacerdote, e ele precisa de uma ajudadora, alguém que ajude nesta missão importante que ele exerce. E se Deus estabeleceu que o marido, que o homem seja o sacerdote, o cabeça, o líder, se ele não exercer esse papel, o lar não vai bem. Se o país não vai bem, quem é culpado? É o presidente. Se o Estado não vai bem, quem é o culpado? É o governador. Se o município, e assim por diante. O líder é o culpado. Então, se uma família fracassa, o culpado é o homem, porque ele é o líder. Sim. Para quem está em casa assistindo a gente, né, que não talvez entenda pelos princípios bíblicos, pelo manual da vida, que é o que a gente crê que é a Bíblia. O que é sacerdote? Sacerdote é um representante de Deus. Ele, no tempo do Antigo Testamento, existiam os sacerdotes, que eram intermediários entre Deus e os homens, e era intermediário entre os homens e Deus. Naquele tempo, a pessoa não ia diretamente a Deus, ia a Deus através do sacerdote. Com a vinda de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz agora, o Novo Testamento nos diz que todos nós somos sacerdotes. Cada crente é um sacerdote, não é? Uhum. E o marido, como sacerdote do lar, ele vai velar para que o seu lar, todos no seu lar, cumpram a sua missão. O modelo de família estabelecido por Deus está na Bíblia. Efésios, capítulo 5, diz, no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres. Naquele tempo era mais difícil o marido amar a mulher. Por quê, pastor? Porque naquele tempo os cônjuges não escolhiam. Não se escolhiam, né? Não se escolhiam. Era o casamenteiro, profissional ou os pais. Então, já determinava, os pais decidiam, esse menino vai casar com aquela menina e estava prometido. Então, eles não se escolhiam. E Paulo se dirigiu naquela época àqueles casais que não tinham se escolhido e disse, maridos, amai vossas mulheres. É mais fácil amar o cônjuge hoje do que naquele tempo, porque hoje cada um escolhe. Verdade, verdade. Bem desafiador, né? Mas naquele tempo era difícil, mas agora eles tinham Jesus no coração. Não se escolheram, mas Deus permitiu que eles fossem unidos, né, através de um profissional, dos pais. Então, agora com Jesus no coração, era mais fácil eles amarem as suas esposas, né? Pastor Júnior, o que a gente pode esperar ali na visão de Deus sobre o papel do homem? O papel do homem, segundo a Bíblia, é o papel de liderança. Quando Deus constitui o homem, ele coloca o homem para quê? Para governar a terra. Ele governaria toda a criação. Então Deus coloca uma esposa ao lado dele, como o pastor Josué leu, para ser uma ajudadora, para estar ao lado dele nesse papel de governança que ele tem que exercer. A família foi constituída ali por Deus, como o pastor Josué disse, toda instituição social tem um líder, e o líder da família é o homem. E eu acho que o principal ponto é o homem entender esse papel dele. Ele mesmo entender que ele é o líder da sua casa. Não um líder que vai subjugar a sua liderança ali, mas um líder que vai assumir a responsabilidade sobre o meio social que ele lidera, que é a família dele. Então, acho que o homem, o sacerdote, principalmente o papel, é exercer essa liderança, é chamar para si a responsabilidade da liderança do lar,
da liderança da família. Entendi. Achei muito interessante quando o pastor Josué fala, né, que quando um lar vai mal, a responsabilidade é desse líder, desse homem. Não é isso, pastor? Isso aí. Mesmo que a mulher seja uma mulher rixosa, mesmo que a mulher não seja uma mulher sábia, a responsabilidade é do homem. É do homem. Não pode botar a culpa em ninguém. A culpa é dele se a família é desfeita. Então o homem tem que ser homem para assumir esse papel, não é? É por isso que o marido tem que se preocupar não apenas em cumprir o seu papel de liderança, mas em que todos os demais membros da família, cada um cumpra. Por exemplo, o papel dele é amar a esposa. E a Bíblia diz lá, como Cristo amou a igreja. Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida pela igreja. O marido deve amar assim a sua esposa. E ele precisa levar a esposa também a cumprir o seu papel de auxiliar para que ela participe dessa direção do lar, que ela tenha o mesmo interesse em que o lar vá muito bem, por isso que ela cumpra esse papel. E ele deve também zelar para que os filhos cumprem o papel deles, que é o papel de obedecer aos pais. A Bíblia diz, filhos, obedecei vossos pais, honra teu pai e tua mãe. Então, o pai tem que exigir isto dos filhos. Nunca me esqueça daquela mãe, o filho fez um pedido, ela não atendeu, ele disse, eu não te amo. E ela disse, a palavra de Deus não me diz que eu tenho que obrigar você a me amar, mas a palavra de Deus me diz que eu tenho que obrigar você a me obedecer e me honrar. Né? Uhum. E os pais também têm dever para com os filhos. Lá em Efésios 6, versículo 2, diz, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. O que seria isso, pastor? Eu sempre me perguntei, quando a gente não quer quando a gente quer algo e a gente não tem, a gente, filho, fala assim, olha, tá provocando a minha ira, não é isso não? Os pais provocam a ira dos filhos quando os pais agem com injustiça para com eles. Não é quando não faz o que o filho quer. Não, é quando são injustos, como aquela mãe que estava zangada com o pai, de mal com o pai, não falava com ele, e ela descarregava nos filhos, e um dia batendo no filho, você sabe porque você está apanhando? Sei, mãe, é porque a senhora é mais forte do que eu. Ele não via nenhum motivo para estar apanhando. Entendi. Né? Então, isso é terrível quando os pais cometem injustiça contra os filhos. Os pais têm que ser tudo aquilo que querem que os filhos sejam. Se querem que os filhos ajam sempre com justiça, eles nunca devem ser injustos. Provedor. Nós, mulheres, amamos essa palavra, provedor, né? O pastor Júnior já está rindo ali. Quem deve ser o provedor? Fala para nós, mulheres, ouvirmos. Tá bom, a gente fala. O ser o provedor, a gente atrela muito a grana, né? Finança, a gente grana. Agrega muito ao financeiro. Só que o provedor da família, ele vai muito além. O homem, o sacerdote, como provedor, ele não só vai prover ali o sustento da família, como ele vai prover a comunhão com Deus da família, ele vai prover a alegria do lar para a família, ele vai prover a proteção do lar para a família. Então, assim, você percebe isso quando você vai numa casa e todo mundo naquela casa fica extremamente tranquilo, relaxado, porque você tem alguém ali que está promovendo essa segurança. É verdade. Tem o pai está em casa. Quantas vezes você já não ouviu falar assim que o pai sai e aí fica, digamos, a esposa e o filho, e eles ficam apreensivos. Nossa, a gente está aqui sozinho, e gera aquela preocupação. Quando o pai está, não gera, porque ele passa essa ideia, ele está provendo a segurança do lar. Ele está provendo ali o amor, quando, como o pastor Josué disse, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Isso inspira os filhos. Imagina um filho olhar para um pai e ver aquele homem que dá tudo por aquela mulher, que respira aquela mulher ali, que ama aquela mulher, faz de tudo para ver feliz. Os filhos crescem com essa inspiração. Ele está provendo amor dentro do lar dele, quando ele educa, ensina, né, ali de forma honrosa os valores, quando ele
põe a família ali de pé, sempre orando, buscando o Senhor com os seus valores, ele está provendo. Então, quando a Bíblia fala de um homem provedor, talvez não seja um dos primeiros motivos a razão financeira, porque a gente tem lares em que a esposa tem uma carreira brilhante, muitas vezes provê mais recurso financeiro por lar que o marido, mas o marido continua sendo o provedor de todas essas coisas que a gente falou. E dá para dividir? Dá para dividir as contas? Hoje pode? Hoje pode. Hoje, antigamente, quando a moça casava, eu me lembro que eu trabalhei numa loja, grande loja lá em Vitória, loja Zelal, e trabalhavam muitas moças, né? E quando casava, ela pedia as contas. Pedia demissão. Pedia demissão, saía sem direito a nada, porque estava na cabeça de todo mundo que era o marido que ia sustentar o lar, né? Mas hoje a coisa já está diferente. Tem até esposas que ganham mais do que os maridos. É verdade. Não é? Tem. E então hoje está diferente, mas a mulher pode participar também do sustento do lar, lógico. E a esposa deve ser prioridade do marido? Com certeza, com certeza. A esposa vai exercer o seu papel de auxiliar do esposo se ela se sentir profundamente amada. Os filhos vão ser beneficiados se o esposo amar a mãe dele. Alguém disse que a melhor coisa que o marido pode fazer é amar a mãe deles. A melhor coisa que o marido pode fazer para os filhos é amar a mãe deles. A sua esposa, né? Amar a sua esposa, né? Que é a mãe dos filhos dele. Sim, sim. Amar profundamente. Amar como Jesus amou a igreja, a ponto de morrer por ela se necessário for, né? Verdade. Isso é interessante porque você tira um homem de dentro da casa dele onde ele é filho. E ele exerceu até então o papel de filho. E aí você vira uma chave que a partir de agora ele passa a ser o marido. E então, assim, tem algo ali que precisa mudar na cabeça, na mente e no coração do homem. Ele precisa entender que agora ele não é mais o filhinho da mamãe e do papai. E agora ele tem a responsabilidade diante da família dele. A esposa vem em primeiro lugar. Antes dos filhos, antes dos pais, antes de tudo, vem a esposa. Porque Cristo, né, como o pastor Josué disse, não mandou o marido morrer por ninguém, além da esposa dele. Então a gente vê o peso que tem a responsabilidade do marido diante da sua esposa. Ela é a maior prioridade da vida dele, tem que ser sempre a esposa. E é tão mais fácil, né, quando nós, esposa, entendemos isso, que fica muito fácil ser submissa ao marido que ama a sua esposa como Jesus ama a igreja, não é? Essa questão da submissão, de estar debaixo da mesma missão. É por isso que na carta aos Efésios, a palavra de Deus diz assim: quem ama a esposa ama a si mesmo. Ele está fazendo um bem a si mesmo, porque ela vai cumprir com muita alegria o papel dela de ajudá-lo na liderança do lar. Verdade. Ela se sente realmente rainha no lar. E ele deve sempre dizer isso para os filhos. Esta é a rainha, é a minha rainha. Não, vocês têm que me ajudar a honrar esta rainha. Verdade. Quantos anos de casado, pastor Josué? 56 anos. Vai fazer bodas diamante, hein? Vai fazer com 60, hein? O que o senhor diria para os jovens, para os namorados, para os noivos? Eu, como líder, né, dessa galera que deseja casar e ter um casamento bem sucedido, um casamento abençoado, mais abençoador, o que o senhor diria para esse jovem homem que quer casar? Primeiro a esposa, a moça, tá, né? Ela deve escolher alguém que vai ser um bom líder do lar dela, que vai exercer realmente o papel de sacerdote. Então é bom que ela converse com ele. Você já pensou na responsabilidade que você vai ter de ser o chefe de um lar? Trazer ele para a responsabilidade. Trazer para a responsabilidade. E
como os membros da Igreja Atitude têm um grande privilégio porque tem uma infinidade de cursos Verdade. para ajudarem os esposos a exercerem o seu papel de sacerdote do lar. Muitos cursos. Então, ela não tem que deixar para depois do casamento, não. É durante o namoro que tem que escolher uma pessoa com essas qualidades, né, que vai exercer o seu papel devidamente, né, de líder. E agora o homem, ele deve escolher uma pessoa pensando que ela vai ajudá-lo a ser um excelente sacerdote do lar, um excelente líder do lar. Ele tem que escolher alguém que vai ajudá-lo a não deixar a família dele fracassar. Por isso tem que ser uma pessoa que tenha qualidades espirituais, qualidades morais, não é? Sim. E escolher, então não é só escolher pela aparência, tem que ver o conteúdo. Não é só a beleza, né, pastor? Passa, né? A beleza Exatamente, passa, né? Passa. No final da vida, todo mundo fica feio. Mas fica feliz, bem casado, bem humorado igual o senhor, né? Todo mundo vai ser feio um dia. Pastor Júnior, quantos anos de casado? Com a sua digníssima está aqui. Está aqui, 8 anos. 8 anos. Ó, eu já passei, eu tô com 23 anos. Já passou bem. Comecei cedo. Já passou bem. Já, lembra? Sou ovelhinha de 15 anos, começou a namorar o Douglas. Pastor Júnior, o que o senhor diria ao homem solteiro? O homem solteiro, ele deve principalmente entender o seu papel. Ele deve saber o que ele quer. Eu acho que isso serve para todas as áreas da vida. Se você vai abrir um negócio, se você vai trabalhar, estudar, o principal é você saber o seu objetivo. O que você quer daquilo ali. E então entender as responsabilidades que aquela decisão vai acarretar. Então, quando eu decidi me casar com a Bárbara, a gente tinha 3 meses de namoro. E aí eu falei para ela... Jesus, pouco tempo, hein? Eu falei para ela, vamos casar? Ela falou, nossa, mas tá cedo. Eu falei, não, já tá decidido. E eu lembro que a gente com 3 meses de namoro, a gente comprou um apartamento para pagar em 20 anos. Eu falei, pronto, já tá selado. Agora a gente já tem a casa e Foi a gente bem inteligente, hein? A gente não viu empecilhos ali no nosso comecinho ali. Então a gente começou a se amar desde já e a entender essa responsabilidade. Foi uma escolha consciente. Aquilo ali eu já sabia, que do momento em que eu colocasse uma aliança no dedo dela, ela seria a minha maior responsabilidade. Então, tudo que diz respeito a ela, eu deveria estar presente e promover a alegria da vida dela. Então, esse foi a virada. Esse que o homem solteiro hoje, ele deve entender que do momento em que ele escolher alguém para namorar, porque o namoro, ele visa o casamento. Sim. Então, do momento que ele escolher alguém para casar e no processo do namoro, ele tem que ter a responsabilidade de que aquilo ali passa a ser parte integral da vida dele para sempre. Não tem outra escolha. Aquilo ali é responsabilidade dele até a morte. Aí, ó, dica para os homens solteiros que querem se casar. O papo tá bom, mas agora a gente vai rapidamente para o nosso break, tá? Com os nossos patrocinadores. Fica aí que tem mais, a gente já volta.
Estamos de volta, homem, o sacerdote do lar. E eu estou aqui com o pastor Josué Valandro, o pai, e o pastor Júnior. Quero deixar bem claro que ele não casou em 3 meses. Não é isso, pastor? Foram 2 anos. Foram 2 anos. Em 3 meses eu decidi casar. Ah, tá. Fala, Demorou. pastor Josué. Não tinha nenhum problema ter casado em 3 meses. Não? Adão conheceu Eva e casou na hora. Ah, tá. Mas No olha aí o mesmo dia. resultado. Vamos falar de prioridade? Ou coisa desafiadora, a gente saber o que é prioridade nesse tempo, né? Nesse tempo que tudo é urgente, que tudo tem que acontecer assim. Vamos falar sobre prioridade. Vamos lá. Vamos lá, pastor Júnior. Trabalho, esposa, família, amigos, futebol, academia. Qual é a bendita da ordem das prioridades? Então, para o homem, primeiro a família, né? Dentro da família tem a prioridade da esposa, mas primeiro a família, trabalho, igreja e aí as outras coisas que se a esposa deixar, aí ele coloca o futebol, né? Tem a obediência depois. Gostei! Ô, pastor, quando a gente fala família, é importante que o cônjuge, não é? Isso. Não filhos, porque às vezes inverte, né? Tem muita mulher aí que bota filho antes de marido. Primeiro o cônjuge. Primeiro o cônjuge, depois... Porque se os dois estão afinados, Ah, se amam profundamente a ponto de morrer um pelo outro, o resto é resto. o resto é resto, né? É por isso que é importantíssimo o marido e a esposa se amarem profundamente. A Bíblia diz em Filipenses 1, versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais. O amor tem que crescer cada vez mais. Olha aí, que dica boa para os Há homens. 4 coisas que ajudam a crescer esse amor entre os cônjuges. Baseado na palavra amor. A-M-O-R. A letra A lembra a palavra apreciação. Apreciação é o contrário de crítica. Apreciação é elogio. Uma coisa que ajuda a crescer o amor é o marido e a esposa se elogiarem. Pode ser o pior marido, mas sempre ela vai ver alguma qualidade nele, então elogie. Mesma coisa em relação à esposa. Apreciação. A letra M lembra a palavra moderação. Sempre vai haver alguma coisa em que o marido e a mulher não estão de acordo. Nessa ocasião tem que haver moderação. Nada do marido gritar com a esposa, nada da esposa gritar com o marido. Os dois devem dialogar. A letra O lembra a palavra otimismo. Otimismo é o contrário de pessimismo. O casal precisa ser otimista. Quantas vezes o casal acabou de se casar, aí já vem uma discórdia entre eles, aí um já diz, você já está mostrando as unhas, já vi que eu casei errado, é melhor de separar logo, acabar com essa bagunça logo. Olha só, que falta de otimismo. Pode surgir o problema mais difícil na vida de um casal. Não há problema que não tenha solução. O casal deve pensar, quando vem um problema, não existia o problema agora surgiu. Ele vai desaparecer, vai passar. Jesus transformou água em vinho. Jesus ressuscitou um homem que estava sepultado há 4 dias. Então, não há problema que seja um desafio para o poder de Jesus. Ele diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, seja otimista, creia sempre que o seu problema no seu lar vai ser resolvido. E a letra R lembra a palavra respeito. É uma coisa muito boa a esposa se sentir respeitada pelo marido e o marido se sentir respeitado pela esposa. Se a esposa tem alguma coisa para falar para o marido, ele deve respeitar, deve ouvi-la com atenção. Desligue o celular, desligue a televisão quando a sua esposa vem para te dizer alguma coisa. Você pode estar vendo a coisa mais importante na televisão e na internet, mas se a esposa quer falar, é ela que tem que falar para você. Desligue e dê toda a atenção. Isso ajuda a crescer o amor. Muito bom, pastor. Vivendo e aprendendo, ó. Coisa boa. Vou falar isso lá para os jovens que querem casar. Bom demais. Vamos lá, pastor Júnior, eu quero saber se de fato
o papel da mulher, se ela influencia ali, né, na formação do homem, desse sacerdote. Da esposa, que você diz? Isso. Ah, principalmente. Acho que a esposa tem papel crucial nisso. Eu acho que quando o homem ele sai, né, daquele cenário de filho e ele assume o papel de marido, Uhum. essa transição é rápida. Que ele foi ali, casou, no outro dia ele já não é mais o filho, passou a ser o marido. Os pais já não são mais a família dele, são os parentes dele. E a família dele agora é a esposa dele e vão vir os filhos. Uhum. Então eu acho que a esposa ela tem um papel crucial nisso, porque do momento em que ela enxergar o marido como o sacerdote do lar, ela é quem vai projetar nele isso. E é muito difícil uma pessoa ser projetada, ser incentivada e ela não produzir aquilo ali. Na Uhum. minha casa, lá em casa foi assim. Eu não, nem sempre a gente tem essa visão a respeito de nós mesmos, né? Então, a Bárbara, ela sempre acreditou muito mais em mim do que eu mesmo. E ela é uma incentivadora, ela está o tempo todo ali. Você tem que ir, você consegue, você vai. E ela se colocou nessa posição. Uhum. Ela me colocou na posição de sacerdote e se colocou ali, ó, você é o sacerdote da nossa casa. Você tem que falar, você tem que fazer. Às vezes era uma decisão importante. Quantas vezes eu falava para ela, Bárbara, fala lá, ela não, você tem que falar. Você é o líder da nossa casa. E isso são os bastidores do casamento. Aham. Quando a gente olha um casal feliz, quando a gente olha um casal que cumpre bem o seu papel ali na sociedade, a gente acha que eles nasceram assim, né? Nossa, eles já se conheceram prontos, É. preparados. Mas os bastidores são esses, que a esposa, ela é auxiliadora. Quando a Uhum. gente sente medo, quando a gente sente receio, talvez impotência diante de alguma coisa, ela é a potência que alimenta a gente ali. Então, quando a gente aparece na sociedade bem postado, como um bom marido, um Uhum. sacerdote do lar, por trás tem uma esposa que nos colocou nessa posição. Então, acho que se o homem ele tem que assumir o papel dele de sacerdote, no casamento, a esposa também ela tem que casar com esse intuito de colocar o marido dela no lugar dele ali, e assim eu acho que a família vai ser muito mais feliz, a família vai alcançar o objetivo. Sim. Pastor, como é ser pai do Júnior? Ser pai do Júnior é muito fácil, É? Do Júnior ou do porque pastor Josué Valandro Júnior? o Josué Valando Júnior, porque Que o ele nunca, Juninho, que o Juninho deu trabalho. não, ele nasceu pronto, aquele nasceu É? pronto, nasceu pronto, desde pequenininho, parece que ele procurava adivinhar o que os pais queriam. Ele, que coisa linda, ele, se todo mundo tivesse, se todos os filhos fossem como o Júnior, todos os pais viveriam sempre sorrindo, porque ele, desde a infância dele, desde pequenininho, ele, quando ia dormir, ele se ajoelhava lá no chão, perto da cama. Ele não dormia sem se ajoelhar, ele orava de joelho, depois deitava, dormia. Ele, no culto doméstico, ele já participava. O papel dele era entregar aquele versículo, tem a caixinha de promessa? Sim, sim. Esse era o papel dele, entregar. Aí ele não sabia nem falar direito, ele falava um fó, ele queria dizer um só, era para tirar uma promessinha só. Aham. Ele, um fó. E ele já orava no culto doméstico, uma benção. Teve bom exemplo, E né, ser, pastor? e ser pai do pastor José Valor Júnior, para mim é um privilégio, né? Para nós também. Porque ele me alegra, né? Com o sucesso dele no ministério. Sim. Né? E as mães? As mães são importantes na formação do homem sacerdote? Lógico. Tem até uma historinha. Um fazendeiro fez uma festa lá na fazenda e foi aquele banquete. Depois chamou todo mundo lá em volta de uma piscina, uma piscina que estava infestada de crocodilos. E ele disse
quem pular nessa piscina lá da ponta e vir até aqui, eu vou dar 5 milhões de dólares. Dinheiro para chuchu, né? Uhum. Aí o cara pulou. Pá, 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 e os crocodilos correndo atrás dele, ele, pá, 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 ele correndo, saiu. Aí o fazendeiro, bravo, bravo, o brasileiro estava esperando lá no final. Bravo, bravo, bravo. E aí, você queria dizer uma palavra nesta hora, antes de eu te entregar ele com cheque já para entregar a ele. Aí ele disse, eu queria saber quem foi que me empurrou. Aí ele falou assim, a sua esposa está aqui. Aí chamou a esposa, ele, se você gostaria de dizer uma palavra, eu só queria dizer que fui eu que empurrei ele. Moral da história é que por trás de um homem que consegue uma grande vitória, sempre há uma mulher dando empurrão. Verdade. Impulsionando ali, né? Motivando, como o pastor Júnior falou, né? Isso aí. Da dele. Então, assim, para ter um homem de sacerdote, tem também a participação ali fundamental da mãe, né? Da esposa. E se ela é membro da Igreja Atitude, ela pode insistir para que os dois façam todos os cursos que vão ser úteis. Verdade. O Ministério de Família está aí com um curso para todo mundo, né? Mulher para sempre, né? Casados para sempre, mulher única, hombridade, cursos de UAN de noivos, curso de finanças, tem curso de paz para todos. Quem não é membro da igreja pode fazer esse curso? Pode, inclusive nós recebemos até não crentes de outras religiões, são muito bem-vindos para fazer os nossos cursos. Não é? Uma bênção, né? Vamos lá, pastor Júnior. E quando não há a figura paterna, avô, tio, professor, pastor, pode ajudar? Conta a sua experiência pra gente. Pode sim, né? Eu fui criado num lar sem essa figura paterna e desde sempre, né? Desde bem pequenininho. E minha mãe teve um desafio ali. Era uma mãe crente, né? Dessas bem raiz mesmo. E ela tinha um filho, criando um filho num cenário muito difícil, que a gente foi criado num bairro bem complicado ali. Então, a gente brinca, né, dizendo que a mãe raiz, aquela mãe que ali criou o filho com mais rigidez, aquela coisa. Eu apanhei muito, apanhei todo dia. Deve ter aprontado pouco, né? Isso, eu era um anjinho, um santo menino. Só que a radicalidade do local que eu morava exigia uma energia. Ainda mais sem a figura do pai. Sem a figura paterna. Talvez se minha mãe sentasse comigo todo dia para conversar algumas coisas, eu teria me perdido em algum momento. Então ela teve que agir com aquela energia em excesso para poder coibir aquilo que era oferecido o tempo todo ali no nosso ambiente. E isso ali me fez crescer admirando outras pessoas que estavam próximas. Então, assim, eu sempre fui criado na igreja. Então, eu tinha um pastor, como alguém, eu costumo dizer assim, minha mãe sempre profetizou na minha vida que eu um dia seria um pastor de uma igreja. E os meus heróis da infância eram pastores que eu acompanhava, que eu via, que eu olhava, nossa, eu vou querer falar assim um dia, eu vou querer caminhar assim. E meu pastor da minha infância, ele me ajudou. Quando eu comecei a pregar, ele me ajudava com a roupa. Ele, não, você não tem que vestir assim. Olha, vem com o terno, tem que ficar dessa forma. Me ensinou a fazer o nó da gravata. Ele, você tem que engraxar o sapato, não pode ser desse jeito. E fez o papel que minha mãe talvez não tinha. Aquela pegada deveria ser do pai. Sim. E eu tive muito essa presença masculina como amigos, né, perto de mim ali, para inspirar, para trazer valores, tudo aquilo. E minha mãe, ela sempre me criou para ser esse sacerdote do lar. A minha mãe, ela não rivalizou com a ausência do meu pai, em momento nenhum. É um erro que eu acho que muitas mulheres que acabam tendo que criar o filho sozinho cometem, de colocar o pai ali que deixou a família como vilão. E ela nunca fez isso. Ela não me criou para eu querer ter uma família que eu não tive. Mas ela sempre colocou para mim que eu teria a família que eu não tinha. Eu seria esse pai, eu seria esse marido, eu seria essa pessoa. E ela falou, você tem que crescer assim, você tem que respeitar a mulher, você tem que entender o papel dela, você tem que respeitar o mais velho.
Então a minha mãe, ela criou, né, me criou lá, bem daquele jeitão, bem raiz ali na minha infância. Que te ajudou a ser esse homem hoje, Ajudou né? muito, né? Eu agradeço a Deus, hoje ela não está mais, né? Minha mãe já faleceu, e eu fui muito grato, consegui agradecer a ela em tempo, e a gente cresce dessa forma. Minha mãe, ela me inspirou muito e me colocou em cenários onde eu tive essa inspiração. Eu ainda eu tive meu avô, e ali ela sempre falou do meu avô, encantada. Ela falava, o meu pai, ele era assim, ele sempre foi muito educado, muito calmo, ele tomava as decisões certas. E eu cresci vendo meu avô dessa forma. Meu avô já com perto de 98 anos, mais ou menos, ele já não tinha memória, e a gente falava assim, né, vô, que dia é hoje? Aí ele, hoje eu não lembro, só sei que daqui 2 semanas é dia de tomar Santa Ceia. E Olha, aí que ele lindo. guardava bem aquela memória. E minha mãe, ela sempre inspirava, né, falando disso. Uhum. Olha, o meu pai, ele foi assim, o meu pai é aquilo. E aquilo foi me inspirando. Ao invés de rivalizar, de trazer assim, o seu pai é isso, é aquilo, não. Em momento algum, ela trouxe o lado vilão. Em momento algum, ela trouxe aquilo como um erro. Não, ela usou o que ela tinha. Olha, daqui para frente. E uma coisa muito importante lá em casa, a minha mãe sempre exigiu a honra. Ela sempre falava isso, você tem que honrar seu pai. Por mais ausente que ele fosse, ela dizia, você tem que honrar ele. Você tem que... Então, toda vez que a gente tinha ali um raro contato, e eu, adolescente, muita raiva, né? Aquela coisa, revolta de adolescente. E ela sempre falou comigo, isso não é o papel de um cristão. Você tem que honrar ele, senão você vai viver pouco. E sempre que ela disse, você vai viver pouco se você não honrar ele. E eu consegui honrar na medida do possível. Sim. A gente já se aproximou, consegui transmitir essa honra para ele, para que eu cresça e seja também um pai que mereça essa honra. Então, assim, minha mãe plantou isso. Ela me ajudou muito nesse cenário de que não importa o que você não recebeu, o importa é o que você vai ter para dar. Muito bom. Vamos falar sobre a realidade que a gente vive, né? Grupo de WhatsApp, meio social, porque assim, o meio que a gente vive influencia, né? O tempo todo nós estamos sendo influenciados, até pelas questões externas, não é? E aí, homem sacerdote pode fazer parte de grupo de WhatsApps que tenham postagens inadequadas, vamos dizer assim. Como que esse homem sacerdote deve se portar diante disso? O homem tem que ser tudo aquilo que ele quer que os filhos sejam. Se o homem quer que o seu filho não veja pornografia, então ele tem que cortar completamente a pornografia da vida dele. Se ele quer que o filho só fale a verdade, ele tem que ser um homem verdadeiro, só falar a verdade. Se ele quer que o filho ame a palavra de Deus, ele tem que ser um exemplo de amor à palavra de Deus. Se ele quer que o filho seja um homem de oração no futuro, o filho tem que ver que o pai dele é um homem de oração. Eu nunca me esqueço o tempo que meu pai passava orando. Era oração longa, sabe? Ficava aquele tempão lá, orando. Então, isso deve ter me influenciado muito, Sim. né? Então, se ele quer que o filho seja um pregador do Evangelho, ele tem que fazer com que o filho veja o interesse dele em pregar o Evangelho para as pessoas. Né? Então, se ele não quer que o filho dele seja um viciado em celular, porque vicia também, né? Sim. Internet. Então, o filho tem que ver que ele não é assim. Eu vi esses dias um filho dizendo, se o meu pai e minha mãe me amassem como eles amam o celular. Se eles dedicassem o tempo que eles dedicam ao celular a mim, como eu seria feliz. Né? Esse tempo que a gente tem vivido aí, né? Que tem sido desafiador. Eu conheço um pastor que ele já diz lá, eu não abro
vídeos. Não adianta me mandar vídeo que eu não abro o vídeo. Porque vai abrir um vídeo, se o celular estiver muito carregado, demora a abrir, né? Olha o tempão que a pessoa perde ali, né? É, verdade. Então ele optou por não abrir para não perder tempo. O celular deve ser usado como instrumento de comunicar mensagem para as pessoas. Desafio, o grupo, hein? né? Essa questão hoje moderna, né, de grupos, a pessoa se apega demais. Eu acho que tem coisas que a gente deve se apegar muito mais do que o mundo tem a oferecer. Os meus valores são muito mais importantes do que aquele grupo do WhatsApp. Então, o momento, eu já passei por isso, né? Porque a gente tem amigos, a gente vive uma vida e nem todo mundo segue o caminho de Cristo. A gente tenta, puxa, eles resistem ali um pouco. E aí, estando num grupo, eu saí e aí eles me colocam de novo e eu saí de novo e aí vieram me perguntar, né, no particular, poxa, fica no grupo com a gente a gente é amigo desde criança. Eu falei, não, o conteúdo desse grupo não é para mim, porque o meu celular, ele anda na mão de qualquer pessoa. Então, digamos assim, que meu sobrinho, alguém pegue o meu celular ali e veja uma coisa que você mandou, falei, então não, eu prefiro sair, continuem aí, o que vocês quiserem continuar. Se quiser que eu esteja no grupo, vocês têm que rever. E a nossa postura como homem, diante dessas coisas, ela contagia o ambiente. E ali também você vê qual o valor que você tem diante daquelas pessoas. Esse grupo mudaram, pararam completamente, virou assunto proibido ali, porque eles preferiram a minha presença ali, que a gente é amigo desde a infância. Sim. Então eles falaram, não, então tudo bem, vamos colocar aqui então, não vai ter mais. Eu falei, então eu fico. Então assim, se a pessoa tem um grupo e você ali expressa a sua vontade de que aquilo ali não está te agradando, que você vai sair e eles deixam você sair e continuam com aquilo, é sinal que aquilo é mais importante que você. Então, você não está fazendo muita diferença ali, pode seguir o caminho tranquilo. Já quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Família Mais. Muito obrigada, que Deus abençoe suas vidas, suas famílias. Que vocês continuem fazendo diferença como homens valorosos de Deus. Mas antes de a gente finalizar, eu queria que você deixasse, pastor Josué, uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo. Eu peço a Deus que abençoe muito a você e a sua família, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre orientando você nessa tarefa tão difícil de dirigir um lar, ser líder de um lar. E você que é filho, que você ame o seu pai e a sua mãe. É muito interessante ver na Bíblia que a Bíblia não diz que os filhos só devem honrar os pais e as mães que são bons. A Bíblia simplesmente diz, honra a teu pai e a tua mãe. Então, que os filhos honrem os pais, o pai e a mãe, sejam obedientes, porque este é um mandamento com promessa. A Bíblia diz que os filhos que são bons filhos vão ter uma vida longa e uma vida feliz. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Muito obrigada pela sua presença, que está aqui com a gente toda sexta-feira, 21h30 pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Deus abençoe sua vida, o seu lar e a sua família e até a próxima semana. Te espero!